Quando o mundo mais precisa, não podemos cruzar os braços. Somos parte da imensa cadeia produtiva de alimentos e continuamos a fornecer nutrientes que fertilizam os solos e fortalecem os cultivos para você seguir produzindo os alimentos que vão chegar às mesas. Somos a Mosaic Fertilizantes e estamos juntos, das minas ao campo, porque a nossa missão de ajudar a produzir alimentos não pode parar. Esse imenso solo brasileiro. Aqui tudo que se planta, tudo que se cria, dá. Há mais de 50 anos a Yara é a grande companheira do campo. Seu DNA de inovação traz soluções para a proteção de mais de 100 culturas. Agora, toda a credibilidade e conhecimento em agricultura serão aplicados em novos campos. Chegaram as mais modernas tecnologias em inseticidas, tratamento de sementes, herbicidas e adjuvantes para pastagens adaptadas para o solo brasileiro. Abra a porteira para a tecnologia da Yara entrar e o seu rebanho aumentar. Yara, tradição na agricultura, agora no campo da pastagem. Durante 9 meses, entre novembro de 2022 e junho de 2023, as equipes executaram um roteiro de visitas a produtores, conduzindo entrevistas quantitativas e qualitativas. Também foram organizados 14 eventos e oficinas regionais, atingindo um público total de 800 profissionais da pecuária, produtores e técnicos. Com comunicação frequente pela imprensa e os canais online, a 11ª edição do Rally da Pecuária impactou o público por mais de 2.700.000 vezes por meio das redes sociais. A expedição percorreu os principais estados produtores de carne: Rondônia, Acre, Tocantins, Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Foram levantados, entre outros aspectos, dados sobre pastagens e sistemas de produção, nutrição e estratégias de terminação, reprodução e sanidade, dimensionamento de infraestrutura e aptidão por tomada de créditos e investimentos. A expedição foi viabilizada pelos patrocinadores e contou com o apoio de parceiros regionais. A apresentação dos resultados encerra hoje esta edição. Faz parte aqui da nossa mesa de abertura Roberto Kikuimai, diretor adjunto do Departamento do Agronegócio, seja muito bem-vindo. Maurício Palma Nogueira, CEO da Atenagro e coordenador do Rally da Pecuária. André Pessoa, CEO da Agroconsult. Guilherme Moraes, gerente de marketing regional da cultura da pastagem da Yara e sócio-diretor da Atenagro. Fábio Ferrari, especialista de pecuária da Mosaic Fertilizantes. Nós registramos e agradecemos a presença de todos. Para as boas-vindas, nós ouviremos o diretor titular adjunto do Departamento do Agronegócio da Fiesp, Roberto Kikuimai. Boa tarde. Boa tarde a todos. Em nome do nosso presidente Josué e do diretor titular do Departamento do Agronegócio, Roberto Bittencourt, eu gostaria de dar as boas-vindas e falar da satisfação, né, que é receber um evento tão importante como esse. Eu sou da área da pesca e da aquicultura. Também é uma atividade pecuária, mas e olhando todos esses dados, tudo isso, puxa, que sonho seria ter um rally da pesca e da aquicultura no Brasil, né? Vou falar com o Maurício Pessoa. Já estou começando a... E assim, e não só isso, né? É de iniciativa privada. Eu acho que todos os dados obtidos e começa a gerar tanto a nível de políticas públicas, assim como a nível de iniciativa privada, você consegue ter as suas políticas, seu direcionamento, de forma muito mais certeira, né? Eu fico brincando que, no caso da piscicultura, nós temos um desenvolvimento, sim, mas só que o nosso desenvolvimento é como um dente de serra, né?
A gente produz demais, sobra peixe, cai, a gente produz de novo, cai, e a gente não tem uma política, tanto a nível de empresas privadas, como a nível de políticas públicas, para ter um crescimento mais estável. Isso é muito complicado. E, obviamente, que dados são muito importantes, e, com certeza, a gente vai ter muitos dados interessantes aí. É um prazer tê-los aqui, e bom evento para todos. Para falar sobre a importância desta expedição para aumentar a compreensão sobre a pecuária brasileira, nós ficamos com as palavras do CEO da Agroconsult, André Pessoa. Aqui, né? Boa tarde a todos. É uma satisfação voltar a essa casa aqui, parceira de tantos eventos, né, Maurício? Desde dos primórdios aí nosso de Rally da Safra, Rally da Pecuária, a Fiesp sempre, o Dr. Roberto sempre foi um parceiro aí de primeira hora, não só nos recebendo, né, nesses momentos de fazer o balanço, né, das viagens, mas durante todo o processo, né, de montagem das expedições, é um incentivo que sempre veio dessa casa. Então, para a gente é uma alegria estar aqui, né, fazendo mais uma prestação de contas, né, Maurício, com a comunidade do agronegócio. Eu gostaria de aproveitar aqui os poucos momentos aqui que vou intervir na cerimônia de hoje para fazer vamos dizer assim, um reconhecimento necessário e que precisa ser repetido várias vezes em relação a esse esforço que o Maurício e a Tenagro e a sua equipe fazem, né, há 11 expedições já, de, como disse o Dr. Roberto, levantar, né, informações de qualidade para melhorar o entendimento do desempenho de uma cadeia tão importante como é a pecuária de corte no Brasil, né? Eu dizia aos colegas que estavam ali antes da gente entrar na sala que o Maurício é um bravo, né? Eu o conheço há muitos anos. Me lembro quando o Guilherme Bastos, que está ali, trouxe junto com o Maurício a ideia de retomar o Rally da Pecuária. Nós tínhamos feito, junto com o Alexandre Mendonça de Barros, a primeira edição, acho que em 1994, por aí, né? Desculpa, 2004, né? 2004, né, Guilherme? A gente fez a primeira, logo depois da primeira edição do Rally da Safra, e depois a gente descontinuou, pela dificuldade que era fazer, pela logística difícil que era acessar as regiões de produção, o custo que isso tinha, o tempo que levava, né, porque não é igual a safra de grãos, né, porque ela não acontece de forma concentrada, é ao longo do ano inteiro a pecuária, e ao longo de muitos anos, né, para você entender o processo, e a dificuldade que era de conseguir apoio, né, para fazer tudo o que o Maurício tinha vontade de fazer, né? E aí, quando o Guilherme conversou uma vez com o Maurício falou assim, vamos fazer, eu topo fazer, né? Eu quero fazer esse levantamento como vocês fazem na agricultura. E aí a gente foi convencido pelo Maurício que dava para fazer, e desde então ele vem fazendo, acho que com uma qualidade crescente, né? Com uma disposição inacreditável, né? Porque no Rally da Safra a gente divide o Rally da Safra em várias equipes de várias pessoas que vão se alternando para ir para o campo. O Maurício faz todas as equipes do Rally da Pecuária desde a primeira edição, né? Sozinho, praticamente, né? Então, é um esforço hercúleo, né, de levantamento de dados, mas que ele faz com uma satisfação enorme, faz com uma alegria constante de rever os produtores que ele visita todos os anos, de levantar as informações que ele levanta. Só que o mais difícil não é o que ele faz no campo, é o tratamento das informações, a forma de disponibilizar essas informações para a cadeia produtiva e as boas brigas que ele compra, né? Às vezes sozinho, né? E com base na ciência, com base naquilo que ele observou, né? Com base em fatos e dados e não em narrativas, né? Que são tão comuns hoje no nosso negócio, a gente ver as coisas sendo decididas e as coisas sendo resolvidas e entendidas a partir de uma narrativa que muitas vezes não guarda a devida
correlação com os fatos e os dados, né? E o que o Maurício vem fazendo junto com o seu time é louvável, porque é fazer uma discussão técnica de um assunto complexo, em constante modificação, em constante inovação, em constante evolução, que é a nossa pecuária, de uma forma pulverizada num país tão grande, e fazer isso com base em dados e fatos levantados ao longo de tanto tempo, né? Então, não é fácil fazer isso. Então, esse momento aqui, eu sei que é um momento da gente... Para a gente, parece uma rotina a gente vir aqui ouvir o Maurício, mas eu sei e acompanho, e tenho o privilégio, através da Agroconsult, de ser parceiro, né, desse levantamento. Então, antes de mais nada, eu acho que aqui é um motivo de celebração, né, da gente, mais uma vez, mais um ano, ter o privilégio de poder ouvir o que o Maurício e sua equipe têm conseguido trazer dos campos com a forma abnegada que ele faz, junto com os parceiros, né, sempre presentes, né, que são esses parceiros da cadeia produtiva, que entendem o valor que tem o levantamento que é feito, né? Então, eu queria, mais do que tudo, além de celebrar mais uma edição, fazer aqui um reconhecimento público, um agradecimento ao Maurício e à sua equipe, e aos seus parceiros pela persistência, pela resiliência e pela excelência, né, do trabalho que vem sendo feito no Rally da Pecuária por tantos anos, né? Muito obrigado. Senhoras e senhores, é hora de conhecer o balanço do Rally da Pecuária 2022-2023, com a palavra do sócio-diretor da Atenagro, Maurício Palma Nogueira. Boa tarde, obrigado, Xará, obrigado pelas palavras, André, agradecer Roberto, Guilherme e Fábio, que estão aqui também. André, muito gentil, né? Mas o André esqueceu de comentar uma coisa. Acho que a grande vantagem que a gente teve para organizar, e o Guilherme é o culpado, né? O Guilherme deu a ideia e eu perdi os cabelos nesses 11 anos. Mas a aproximação da Atenagro com a Agroconsult foi muito boa, no sentido da gente olhar como benchmarking o que tinha na agricultura, em termos de tratamento de dados, né? Então, a gente, ali no grupo, sempre foi o patinho feio, né? A pecuária não tinha nada para mostrar, então isso faz com que a gente acabe exigindo mais da gente mesmo, né? E claro, né, em todas as edições a gente contou com uma equipe grande, né, com parceiros que já viajaram, vários aqui eu não vou citar, porque senão eu esqueço um monte de gente, mas vários daqui já viajaram em alguma etapa do Rally, né? Nessa edição, especificamente, nós temos aqui da equipe nossa, o Gustavo, a Thaís, a Fernanda, o Solini, que estão aqui, que viajaram, a equipe do Guilherme, do Fábio, o Vinícius também, da Mosaic, também esteve com a gente, e a Agroconsult, né? A Agroconsult dá para a gente também um apoio muito grande lá de Florianópolis, que permite que a gente execute, né, todo esse trabalho, né? Enfim, a pecuária anima, porque para a gente entender a pecuária nós temos que conversar com muita gente. Conversar com muita gente é bom, né? Principalmente quando a gente está lá, tem algumas informações que nós não conseguimos colocar no papel em estatística. São informações qualitativas que a gente vai pegar ali, pescar e guardou, né? Não tem como transformar aquilo em algo metodológico. Eu acho que essa é o que traz uma riqueza muito grande do Rally, para que a gente tenha segurança de trabalhar alguns dados, né? Eu acho que pode pôr a apresentação aí para a gente começar, para não tomar muito tempo. A gente, como nós apresentamos lá no começo, nós fizemos uma expedição muito diferente de anos anteriores. A gente entendeu que seria mais interessante pegar vários momentos, então fizemos de novembro de 2022 até agora, né, até junho, foram as etapas a campo, que a gente viajou, conversando com produtores, fazendo eventos e disponibilizando questionário, ora preenchido nos eventos, ora online, né? Como todo ano acontece, né, a gente vai a campo com um título, né, a gente batiza o Rally da Pecuária, e esse ano a gente começou com um título que é o Grande Desafio Começa Agora, né? Por que nós resolvemos ir a campo com essa informação? Deu para entender muito mais da pecuária, uma sequência de eventos aí dos últimos anos, né? Então, nós tivemos o censo de 2017,
que permitiu que a gente aprimorasse muitos dados que a gente vinha acumulando de 2011 a 2016 no Rally, né, facilitou a gente analisar. Logo depois nós tivemos a peste suína africana, que fez com que o Brasil aumentasse muito rapidamente as exportações para a China, e isso trouxe uma mudança muito grande na pecuária. Até interessante, né, nos últimos eventos de 2019, a gente tinha frigoríficos pequenos, geralmente estaduais ou municipais, que iam nos eventos reclamar que o boi erado de 26 arrobas, né, aquele boi velho, né, estava sumindo do mercado, que não ia ter mais, porque a gente ia antecipar e vender antes. Né? Então, crente que a gente ia comprar a reclamação junto. Né? É um avanço da pecuária que teve. Depois tivemos a pandemia, e agora nós estamos começando a entender que as respostas, em termos de oferta, quer dizer, nós não temos mais aquele estoque gigantesco que tinha na pecuária anteriormente. Nós vamos responder de acordo com o aporte tecnológico, claro, no devido tempo. Né? A pecuária é muito mais lenta do que um suíno, do que aves, do que peixe, né? Que a gente estava conversando, né? Da inveja, né? Do tanto que rende em comida o peixe. Né? Então, isso coloca a gente numa reta, nos próximos anos, aí, de exclusão de muita gente. Então, muita gente vai sair da atividade e muita gente vai ficar, claro, com grandes desafios pela frente, grandes ansiedades, momentos favoráveis, momentos desfavoráveis, e assim por diante. Né? Em termos de objetivo, o Rally sempre vai com esses 4 objetivos básicos. Né? A gente quer interagir com o campo, difundir conhecimento, nunca, né? Aliás, a gente sempre reforça isso com quem está com a gente nunca entra numa propriedade e dá palpite na propriedade de quem está recebendo a gente. A gente vai levar as informações via relatórios, via vídeos, publicações ou nas palestras, nos eventos. Né? Mas a gente leva a informação para o setor, busca informação principal, né? O foco do Rally é buscar informação e, claro, debater com o pessoal tendências e desafios, principalmente questões aí que estão afligindo o produtor no campo. Né? A gente entendeu, ao longo dos últimos anos, que as visitas a campo, mesmo que a gente consiga ir em 100, 120 fazendas durante toda a expedição, elas não vão mudar a análise estatística. Né? A gente já tem um público enviesado pelo nível de produtividade maior. Quando a gente vai numa propriedade, então, a gente acaba tendo uma amostra muito diferente da realidade. Então, o que a gente optou esse ano para fazer o máximo possível? Né? Claro que visitamos fazendas grandes, grupos indicados, mas a maior parte das visitas foram situações como essas que estão na foto aí. A gente entrando aleatório em propriedades aleatórias e conversando com o produtor que está lá, com foco em produtores médios e pequenos. Né? E lembra que, quando a gente fala em médio e pequeno na pecuária, a gente tem uma confusão muito grande. Por exemplo, teve a BSE lá no Pará, naquela propriedade de 150 cabeças, e a gente divulgou a informação que era uma propriedade pequena, né? 150 cabeças, está entre as 15% maiores do Brasil, em termos de dados estatísticos. Então, nós temos tanta gente pequena e, às vezes, tanta gente discutindo política, como o André falou, sem lembrar que nós temos uma realidade muito difícil a campo, que a gente precisa ir atrás desse pessoal para entender. Uma das pessoas dessa foto aí foi uma surpresa, estava comigo a Fernanda e a Eliana da Mosaic. Ela vendia 6 animais por ano. E a média de venda de bezerro dos produtores brasileiros é em torno de 8 animais por ano, quando a gente pega os dados do censo. Né? Então, olha o tanto que a gente tem que aprender sobre a pecuária. E aí, depois a gente volta a falar um pouquinho desse caso aí, né? Não desse caso, mas dessa situação. Agradecer de novo, que o André já mencionou, né? A gente, embora a gente vá disponibilizar essas informações de forma gratuita para o público, elas custaram muito caras para ser obtidas, né? Tanto em custo de deslocamento, de hotéis, de eventos, equipe, né? Tudo que a gente tem que envolver, e os patrocinadores que viabilizaram, que aceitaram entrar no projeto e disponibilizar, né? Não tem vantagem nenhuma em inteligência, né? Diferenciada, são a IHAR e a Mosaic, que estão aqui com a gente e que depois vão falar também. Né?
Então, a gente agradece, Fábio e Guilherme, né, pela parceria, né, pela confiança em colocar recursos para que a gente pudesse executar essa expedição e continuar essa busca por informação na pecuária. E tivemos também apoios em várias regiões, nacionais ou regionais, né, de todas essas empresas aí que, em algum momento, organizaram ou eventos que a gente chama de oficinas, ou nos apoiaram com outros formatos, ou entraram nos eventos oficiais, né, abriram espaço, convidaram, quer dizer, se mobilizaram para que a gente conseguisse levantar o máximo possível de informação, né? Para falar em perfil de público e já discutir um pouquinho aí dos resultados, desculpa, o gráfico, a tabela, né, ela é feia de olhar de longe aí, que está muito pequenininha, mas depois as principais a gente vai usar. Lembra que essas informações vão ficar todas disponíveis, hein? A gente, se não colocar hoje, amanhã cedo já está para download aí no site, né? Por mais que a gente se esforce e tente diminuir o tamanho médio, né? O ideal seria a gente pegar um produtor mediano menor, né? No rally, a gente não muda aí da faixa dos 2.000 a 3.000 cabeças por produtor, né? E se você notar, entre 2018 e 2019, a gente conseguiu movimentar na pesquisa cerca de 1 milhão ou 1.800.000 cabeças, né? E nas últimas edições foram 300.000 e agora 560.000 cabeças no total que a gente conversou com produtores. A gente está fazendo isso de propósito. A gente percebeu que não adianta a gente ir atrás de um público tão grande que a gente acaba fazendo eventos que a gente perde qualidade na geração de informação. Então, a gente interage com todo esse público aí pelos resultados, né? Redes sociais, e-mails, que o cerimonial Maurício comentou na apresentação, e nos eventos ou nos questionários a gente busca trabalhar com gente que vai representar a média, né? Então, a gente dá um foco nisso, porque eu quero entender o que acontece com a pecuária, né? E, por fim, só para destacar, na parte de baixo da tabela, né, o número de cima é o que a gente levanta no rally, né? A gente pesquisa o público médio do rally da pecuária, tem aquela curva de produtividade que está ali. 2018 sai de 10 arrobas por hectare ano e agora volta aí para a faixa de 13 no ciclo completo. Para quem conhece pecuária, essa é uma produtividade muito alta para a realidade brasileira, né? A média brasileira está em torno de 4,8. E aí, André, sempre aquela coisa frustrante, né? E o André usa uma expressão que eu gosto muito: não tente fazer conclusões heróicas, né? E a gente está há 4 anos tentando entender como é que funciona o público do Rally da Pecuária dentro do todo, né? Então, a gente vai lá tentar montar por uma série de indicadores que a gente vai comparar por quem respondeu a pesquisa de cria, recria, engorda, né? Vamos cruzar várias informações, testá-las, né? A gente está fazendo isso há algum tempo, e agora que nós estamos divulgando, para chegar na linha de baixo, né? O que seria a produtividade média do ciclo completo corrigido, né? Já me falaram que eu sou péssimo em dar nome nas coisas, talvez um dia a gente melhore, mas nós estamos chamando de ciclo completo corrigido. O que eu estou querendo encontrar aí? Aonde a gente pega aquele público que vai em evento, responde questionário, entra no site, que perfil de produtor aquele grupo representa? Porque eles estão acima da média, inclusive, desse grupo, né? E a hora que a gente consegue identificar, essa produtividade cai dos 13 aí para 8 arrobas por hectare ano no ciclo completo, e a partir desse número eu vou tentar agora, né, mais para frente a gente vai voltar neles, mas eu vou tentar extrapolar isso para a pecuária brasileira, né? Então, em resumo, o que nós apresentamos há 3 anos atrás, nós estamos tentando agora finalizar com os dados que a gente conseguiu, que é entender qual é o tamanho do rebanho comercial brasileiro, né? Nós temos um rebanho provavelmente em torno das 200 milhões de cabeças, e parte desse rebanho não está envolvido comercialmente. A gente que nem aquela senhora, né, que respondeu que vendia parte dos animais. Quanto vende normalmente? Vendo 6, 7 cabeças. Esse ano eu tive que vender 20, porque a gente precisou de dinheiro, porque teve uma emergência. Então, é um tipo de produção
que de vez em quando ela oferta, de vez em quando ela não oferta, né? E isso é normal em qualquer atividade. A gente fala, mas boi, gado é muito caro para alguém fazer isso. Tá, mas ele tem uma propriedade lá com 4, 5, 6 cabeças. A hora que a gente multiplica isso para 1 milhão de pessoas, vai dar um número grande, né? Então, nós estamos tentando chegar nessa informação que a gente entende que vai ajudar muito a gente entender melhor a pecuária. Em termos de perfil, percebam, né, que até 2014 ali a gente acabava atingindo um produtor de média maior, né? A gente focava em propriedades maiores, que a gente achava que a gente ia conseguir ter um embasamento estatístico melhor. E de 2015 para cá, a gente está com esse perfil aí que fica entre os 2 a 2.700 cabeças, aí, em média, o tamanho do rebanho que a gente mobiliza no Rally da Pecuária, né? Em termos de produtividade, nós pegamos esse ano, eu deixei um caso de uma propriedade muito grande, que está sofrendo aí um desmonte, então isso colocou uma área muito grande de baixa tecnologia, né? Mas, normalmente, o perfil de propriedades, né, de área total ou área média, ela vai diminuindo o tamanho da área à medida que o nível tecnológico aumenta nesse perfil, nessa amostra. Não é que isso é uma regra, né, mas nessa amostra isso acontece. As áreas menores tendem a ter nível tecnológico mais alto. Eu acho sempre importante a gente reforçar esse dado para a gente não criar uma confusão de que o inviável ou de que o tecnológico tem a ver com tamanho. Não tem a ver com tamanho, tem a ver com aporte tecnológico na propriedade, né? Então, vocês vão ver depois um número surpreendente quando a gente chegar na análise da concentração desse grupo. Em termos de pastagens, né, nós temos uma área total de 35 mil hectares, 265 mil é a área de pasto plantada, 89 mil é a área de campo. A maioria dessa área está no Pantanal. A gente tem os dados do Rio Grande do Sul, tem muita área de pampa, mas as áreas da pesquisa do Rio Grande do Sul não estão nessa análise. A gente deixou elas de fora, porque as perguntas que nós fizemos esse ano para os produtores eram muito mais focada para entender melhor o bioma Cerrado, o bioma Amazônia, que são os que estão com maior pressão aí todas as pressões que nós estamos vivendo hoje estão em cima dos 2 biomas, então a gente queria entender melhor e misturar, né, o dado do Rio Grande do Sul aqui não ajudaria muito, então nós deixamos de fora e depois a gente vai fazer, claro, um relatório com o que a gente viu lá para mandar para os produtores que nos ajudaram na pesquisa, né? Em termos de aporte, de uso, de manejo de pasto, né, que a gente identificou nessa amostra, será que eu consigo virar aqui? Nós temos aí 7,5% da área de pastagem, somando campo e pasto plantado com calagem, cobertura, né? A gente pergunta, claro, tem produtor que pode colocar calagem pensando em colocar como cobertura algo que ele fez calagem e depois revolver o solo, né? Nós temos 7,5% de área de integração lavoura e pecuária. Não se assustem, a área de integração lavoura e pecuária no público do Rally ela não muda muito há muito tempo, porque a gente se esforça para ir em regiões onde a pecuária ainda acontece de forma solteira, né? Por que a gente quer isso? Porque a gente quer entender a pecuária. A integração está crescendo rapidamente, mas ela é mais fácil de entender, os dados são mais disponíveis do que os dados só da pecuária. Então, a gente vai em regiões que tem uma quantidade, ou que se espera, uma quantidade menor de integração. A área anual de reforma de pasto, isso para mim é assustador, 13,5%, né? Guarda esse número, da área toda, esse público reformou 13% do que eles têm de pastagem. Se você conhece, né, da realidade econômica de uma propriedade de pecuária, você vai ver o tanto que isso é agressivo do ponto de vista econômico, né? A gente ter um pasto aí que dura menos de 10 anos que você tenha que reformar. A área da adubação e cobertura aumentando, né? Todo ano a gente pega uma tendência de aumento, 9,4% em cobertura, e eu estava conversando mais cedo, né, principalmente com o pessoal da Mosaic,
não se trata de uma adubação técnica, daquela que é planejada, que é corretíssima. Às vezes ele está usando algum produto, às vezes até não é recomendado para adubação. Nós já pegamos o caso de produtor usando aqueles galões de colocar em diesel lá, que vem de imposto de gasolina, como adubação nitrogenada, né? Nem sei se pode fazer isso, né? Mas então, às vezes, tem adubação esterco, rochas. Já vi gente, não no rally, mas eu já vi casos de gente que comprava resto de fábrica de giz para adubar. Quer dizer, tem um monte de coisa aí que acontece, né? Enfim, a área anual de aplicação de herbicidas é o maior tratamento que tem, 17% da área, né? E aí você tem aplicação tanto localizada, muito drone, né? Aumentou muito as tecnologias de aplicação por drone, e 7,5% da área com roçadas manuais provavelmente estão junto com a aplicação de herbicida. Aí precisa entender, não deu para aprofundar muito, e menos de 1% com área de roçadas mecanizadas, né? Essa foto aí é só uma curiosidade. Todo ano, não aqui, né, na plenária, mas todo ano na coletiva, alguém pergunta o que mais chamou atenção visual no campo, né? Todo ano tem alguma coisa que chama atenção, e isso foi o que chamou atenção esse ano. De norte a sul do Brasil, o que aumentou de painéis para geração de energia fotovoltaica é assustador, né? Então, isso é ótimo em relação à matriz energética do país. Não tem nenhum número disso, nem tem como a gente pesquisar num esforço como o do Rally da Pecuária. Mas essa é a grande mudança na paisagem que me chamaria a atenção, né? Em termos de resultados, claro, né, gente? A gente, como o André falou, né, que nem dá milho para bode, né? Se falar que eu posso falar durante 10 horas aqui, eu ia apresentar todos os dados que a gente viu, né? Mas a gente vai resumir ao máximo possível, depois esses dados vão sendo divulgados com paciência aí, mas eu vou resumir no que a gente acha mais importante, principalmente em relação ao que tem acontecido com a pecuária no Brasil, né? Nós dividimos as atividades, né? Então, por que a gente sempre faz a análise só do ciclo completo? É porque é onde vai ter mais gente que respondeu essa pesquisa. Então, vai ter uma quantidade menor no público de cria, de recria, e assim por diante. Mas a gente filtra aquele grupo todo, né? Geralmente, a gente faz essa conta e compara também com vários anos. Então, sempre a conta é o ano e 4 anos acumulados, né? Mas essas são as produtividades de cria, recria, engorda, engorda, recria e engorda, cria e recria, ciclo completo corrigido, né, que é o 8 ali, e o ciclo completo do Rally da Pecuária, 13, né? E chamar a atenção para esse último aí, que é um que está crescendo há muito tempo dentro do público do Rally, que é ciclo completo híbrido com recria e engorda, né? Por que isso acontece? Por que aumenta? Nós temos lá o pecuarista que tem ciclo completo, e ele começa a querer aumentar o pacote tecnológico. Se ele for criar uma bezerro, uma vaca, né, para gerar um bezerro, para depois esse bezerro crescer, para ele vender lá na frente, o processo financeiro, o retorno financeiro demora muito, e ele acaba inviabilizando, né? Então, ele acelera o aporte tecnológico dele e interagindo o ciclo completo com recria e engorda, né? Então, essa informação, para a gente, ela acaba gerando um problema de separação estatística, né? Como é que eu separo esses dois dados? Tem hora que a gente se confunde ali, a gente percebe que alguém está comprando, a hora que a gente vai analisar, e você pega uma taxa de abate muito alta para uma fazenda de ciclo completo. Aí você vai entender que ele, com certeza, trouxe animais de fora, mas, enfim, né? E aí tem uma outra questão que está no centro do debate hoje em relação à pecuária, né? Que é o risco que a gente vai ter com as exigências que estão sendo incorporadas de controle dos fornecedores indiretos, né? Então, hoje, se exige que todo mundo saiba de onde vem o bezerro desde que ele nasceu até o abate. Isso é ótimo, né? Se a gente conseguir controlar, é ótimo. Mas nós estamos propondo, e aí o André comentou bem, né? E não é que eu compro briga, André, essas brigas me atropelam, né? Não quero brigar com ninguém, né? Mas elas chegam e tem hora que você fala, ou a gente reage, ou a gente aceita um absurdo, né? Então, o pessoal está imaginando que a gente consegue controlar isso de uma forma que não dá para controlar, porque os animais se misturam no campo, porque a gente tem lotes que vão interagir. Voltou, na época que eu estudava, o professor Flávio está aí, né? A gente sempre tem medo quando tem professor na plateia.
Mas a recria estava em extinção. A recria vai sumir, porque o criador vai querer ir até a recria, até o final, e o comprador vai querer recriar. Né? Beleza, todo mundo acreditava que a recria acabaria. Só que nós esquecemos da estrutura fundiária do Brasil. Então, se eu quero ter um volume de compra de gado, a gente tem que ter alguém misturando gado em alguma região, comprando vários lotes. E esses lotes também vão se misturar dentro das propriedades. Quer dizer, desembaralhar tudo isso é difícil. Não é impossível, é difícil. Então, nós temos que estabelecer prazos para que a gente consiga, de fato, controlar os fornecedores indiretos, de forma que a gente não crie um problema ou um passivo que não deveria existir para a pecuária. Da forma que está sendo proposto, usando CAR e GTA, que é Guia de Transporte Animal, nós não vamos conseguir fazer. Né? Então, essas são as preocupações que a gente tem. Outro número que a gente sempre apresenta, e cuidado com esse número, que esse número não vai conversar com a realidade desse ano, isso a gente tem certeza, mas o número de cabeças confinadas, lembra que a gente não compara um rally com o outro, a gente pergunta para o produtor quanto foi confinado em 2021, quanto foi em 2022 e quanto você espera confinar até 2023. Nessa amostra, nós estamos aumentando em quase 30% o número de animais confinados. Você fala, mas que barbaridade, está todo mundo desistindo do confinamento. Lembra que o nosso foco são fazendas. Né? Nós estamos pegando o que a gente chama de confinamento estratégico. É aquele confinamento que ele aumenta, não é porque alguém quer confinar, ele aumenta porque ele quer melhorar o pasto. Então, o confinamento, né, a gente está conversando, né, Roberto, mais cedo, o confinamento ele é uma ferramenta de manejo de pasto, falando grosseiramente. Né? Se eu aumentar o nível de tecnologia da pastagem, o Brasil tem uma estacionalidade, a gente vai ter que confinar esses animais, então o confinamento aumenta nesse grupo. E, claro, né, o grande confinador, aquele que usa o confinamento como operação, está mais retraído esse ano. Né? Embora o preço do garrote, do boi, esteja favorável e a comida caiu, né, ele não está vislumbrando ganho ainda para fazer a segurança dessa operação na B3 ou termo. Né? Eu acredito até que nós vamos ter algumas janelas de oportunidade, mas fecha um ouvido para isso que eu falei. Eu até acredito, mas não está na análise. Né? A gente não precisa ver se acontece ou não. Mas vamos pensar o seguinte, se aquele confinador enorme resolve diminuir o número de confinamento dele, o produtor que entregaria o boi para esse confinamento, seja vendendo ou em parceria, ele vai ter que fechar esse boi de alguma forma, porque senão ele não come, ele emagrece. Né? Então, o que acontece nos anos que a gente vê essas oscilações no confinamento não é o número de gado no coxo, e sim o pacote tecnológico. Ao invés de comer uma dieta sofisticada numa fazenda que monitora tudo, que gerencia, ele vai acabar comendo o que o produtor ali decidiu naquele ano, às vezes muda a dieta, sal até o sal mineral de coxo acaba sendo usado para confinamento, enfim, né, você tem essa redução, e eu acredito que esse ano a gente ainda possa ter um embalo aí no confinamento do segundo semestre, mas provavelmente não, duvido que a gente tenha um aumento aí proporcional ao que esse público disse que vai aumentar. A curva de aumento da produtividade, né, aquele número que estava na tabela lá, a produtividade do rally da pecuária, comparado com a produtividade média brasileira. Então, chama atenção, o nível de produtividade do rally tem aumentado em torno de 5,4% ao ano, enquanto a produtividade média brasileira, 2,9%. Então, é inegável que a gente tem um processo de concentração no campo. Né? Isso está acontecendo. E aí vamos colocar outra curva, que é aquela do corrigido. Ela alivia um pouquinho, não aumenta na mesma proporção, mas ela ainda vem com uma taxa 1 ponto percentual acima da média brasileira. Ela aumenta em torno de 3,9% ao ano, né, enquanto a média brasileira aumenta 2,9% e o público do rally 5,37%. Então, nós temos um perfil acelerado de produtor que está concentrando. Né? Então, nós estamos comentando isso desde a segunda edição do rally, né, que a gente conseguiu notar. Na primeira a gente não veio com essa conclusão, mas desde 2012 nós estamos trazendo essa mesma conclusão. O mercado está concentrando,
Com o censo de 2017, a gente conseguiu fazer uma análise bem interessante, que a gente teria aí praticamente só 10% dos pecuaristas registrando alguma margem de lucro positiva, cruzando várias informações. Essa não vem do censo, né? Cruzando várias informações. Aí você olha isso, nossa, a pecuária está em crise. O pecuarista em crise, né? Esses 10% que lucram movimentam quase 80% das vendas. Então, a pecuária não está em crise porque ela está na mão daqueles que lucram, né? Nem precisa dizer o que vai acontecer com quem não acompanhar o pacote tecnológico, embora o Rally dê alguns indícios, né? Então, a gente cruza os níveis de produtividades no ciclo completo. Então, a coluna está quantos produtores estão nesse nível de produtividade, e a linha é quanto da amostra foi vendida por esse grupo. E aí a gente pega ali, acima de 18 arrobas por hectare ano, a gente tem 18% dos produtores que venderam 58% do que essa amostra vendeu, né? E aí, todo ano que a gente apresenta isso, alguém fala, mas é porque pegou os grandes. Essa área ocupada por 18% dos produtores, ela é 8,5% da área total. Quer dizer, são as propriedades menores. 8,5% da área do Rally respondeu por 58% das vendas previstas até o fim de 2023 nesse grupo, né? Então, não tem a ver com tamanho, tem a ver com agilidade, com tecnologia, com aporte. E aí, claro, para a gente checar se isso está certo ou não, nós vamos ainda comparar com um período extenso. Então, a gente pega lá de 2018 a 2023, né, a edição agora dos 2 anos. Então, pega 4 edições, é o mesmo comportamento aí, 18%, 57% das vendas, né? Não vamos mostrar mais número aí para não repetir, mas eu lembro que 2018 e 2019 isso ocupava 9,5% da área do público, era ocupada por esses 18% dos produtores. Então, lembra que não são os mesmos produtores, são os mesmos perfis, mas todo ano vai mudando quem responde os questionários, né? Para falar um pouco de pastagens, esse tema é extremamente caro ao Rally da Pecuária pelas conclusões que a gente já chegou em anos anteriores e pelo tanto que a gente acha que a gente podia melhorar na forma de lidar com esse assunto. Aqui eu queria pedir só um pouquinho de cuidado para que eu não seja mal interpretado, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de tratar alguns assuntos, e um deles é quando a gente fala de degradação, né? Então, o que é um pasto degradado? Esse é o problema. Quando a gente foi montar o Rally no primeiro ano, a gente não tinha a forma de conceituar o que era um pasto degradado, era impossível para a gente fazer do jeito que a gente queria mostrar, né? Eu precisava chegar numa pastagem que eu não sei quem é o dono, que eu não ia conversar com ninguém, não ia saber nem se tinha boi ou se tinha saído dali, né? Então, o que a gente estabeleceu como critério? Pasto degradado vai ser aquele que não tem mais estande o suficiente para ser recuperado. Esse foi o critério que nós adotamos. Então, eu cheguei num pasto, a única alternativa que eu tenho nele é arar, gradear, plantar de novo, ele está degradado. Isso que a gente chamou. Qualquer outro pasto, por mais feio que esteja, por horroroso que esteja, se eu conseguir salvar esse pasto, a gente vai chamar ele de qualidade 2, né? Então, nem preciso dizer que essa é uma avaliação que tem que ser feita a campo. Ela não pode ser feita por imagem de satélite, sem desmerecer a imagem de satélite. Agora, o que está em degradação? Aí é outro conceito. Em degradação, provavelmente, nós temos 80% da área brasileira, né? O que é degradação? Esse ano está pior que o ano passado, e o ano que vem vai estar pior do que estava esse ano. Isso é um processo de degradação, concordam? Concordam? Então... Pois é, então, se a gente pegar, e aí tem um estudo feito lá pelo Daniel Aguiar, pelo Bernardo Rudolph, com os primeiros 400 pontos do Rally da Pecuária, 2011, 2012, e chegaram numa conclusão bem interessante ainda, colocando aí, sim, ao longo dos anos, aqueles pontos tinham 57% em degradação, né? Então, a gente tem que fazer estudos um pouco mais aprimorados. E, às vezes, a gente fala essas coisas e o pessoal entende como crítica. Eu adoraria ser criticado desse jeito. Se todo mundo me criticar e propor que eu receba mais dinheiro para aumentar o trabalho, eu adoraria ser criticado por todo mundo. Essa é a proposta. A gente quer que esse pessoal que faz esses estudos
recebam mais recursos para envolver especialistas de pasto nessas áreas e para mandar gente para o campo, que a gente já foi checar alguns pontos que eles chamam de pasto. Por exemplo, isso aqui não é o caso desse que nós fomos checar, mas isso aqui é chamado de pasto por alguns estudos, por imagem de satélite. Aliás, tem 70 milhões de hectares deles, né? O que é essa área? Ela foi pasto um dia, foi degradada, virou vegetação, não porque alguém quis revegetar, porque alguém achou que era bom, né? Isso foi porque ele não conseguiu controlar invasoras, não conseguiu controlar a fertilidade do solo, tal, era um manejo de pastagem, foi perdendo, processo de degradação típico, uma hora volta a virar vegetação. Então, nós exploramos muito essas fotos, mostrando para os produtores, de preferência deixava sempre para o final, para que eles não usassem o que a gente está falando para responder o questionário, né? Senão você fala o conceito e responde o questionário você mesmo, né? Mas aí, o que a gente identificou? Quando a gente pergunta para os produtores, né, como que está a tua qualidade de pasto? A gente divide lá, coloca uns nomes em 5 grupos. O que importa para mim são as 2 colunas em azul claro, né? Que é, primeiro, precisa ser reformado. Então, vê que eu não escrevi degradado aí. Eu coloquei, vai precisar reformar, né? E eu quero que ele entenda o que é uma reforma. Então, ele respondeu que 11% precisa ser reformado e ele respondeu que 16% precisa melhorar. Tá ruim. Então, mais ou menos coerente com o que a gente identifica. Se vocês olharem alguns dados de pastagem degradada que tem no Brasil, está muito coerente com o que está aí. Então, a observação do produtor ela é coerente com o que a gente consegue imaginar. Só que isso não acontece, não é alguma região a proporção é maior. Tal estado, tal... Todo lugar que a gente avalia, as proporções são as mesmas. Por quê? O processo de degradação de fazendas tem muito mais a ver com a nossa falta de habilidade de manejar pastos do que com a característica regional. Então, alguma região concentra pasto degradado. Não é necessariamente pasto degradado que está concentrado ali. É pasto de baixa produtividade, é pouca produção de massa. E aí, quando a gente filtra os dados do Rally da pecuária, pega a análise completa do Rally, dados que se repetem desde 2012. Essa proporção muda 2 pontos, ano a ano, principalmente nos 2 piores, que é a qualidade 2 e o degradado. Mas sempre nós vamos encontrar aí, em todos os rallies que nós fizemos, 2 a 5% de pasto degradado, nesse critério que a gente falou. E de 9 a 14% de pasto em qualidade 2. Por que essa informação é importante, gente? Se eu for criar uma política de recuperação desses pastos, o degradado vai custar o dobro do que o qualidade 2 para eu consertar, colocando o mesmo nível tecnológico, falando que a gente vai fazer isso corretamente, com o uso adequado aí de semente boa, de insumo, de operações, assim por diante. Então, se o produtor lá atrás está respondendo que precisa de 10% de reforma, ele está reformando 3 vezes mais do que ele precisa. E aí a gente faz a conta econômica disso, sem colocar dinheiro de fora, com 2 ou 3 anos, ele frearia completamente o processo de degradação da fazenda dele, sem colocar dinheiro, simplesmente com diagnóstico, aplicando as técnicas corretas, de acordo com a qualidade dos pastos. Então, em termos de política, que a gente vai tratar tanto de forma pública ou de forma privada, é importantíssimo que a gente faça um diagnóstico correto e se empenhe nessa comunicação. Alguém fala, a comunicação no Brasil não é tão eficiente. Como não? O que nós conseguimos fazer com a integração lavoura e pecuária já no Brasil? Quanto que nós evoluímos lá, Fabiana? Com integração, seja com floresta ou com lavoura, os números. Pensa no plantio direto. Eu lembro que em 92, quando eu estava no tiro de guerra, eu fiz o primeiro plantio direto de Casabranca, numa jumilzinha que nem cortava palha. Eu saía do exército e ia plantar. E naquela época, eu acho que a estatística era uns 80 mil hectares de plantio direto, no Brasil, 100 mil. Hoje, quanto que se planta de plantio direto? Quer dizer, a gente tem eficiência nisso. Precisamos começar a comunicar melhor também essa questão de pastagem. E aí, o mesmo dado do Rally, o mesmo dado que gerou o gráfico anterior, nós vamos fazer uma avaliação aí colocando só um dos critérios de qualidade que a gente analisa. Quando a gente vai a campo, a gente tem 5 grandes critérios que a gente analisa para chegar no degradado. O principal é o stand, claro, é o que mais pesa, mas um é a disponibilidade de massa. Estão vendo que o número é bem parecido com o que o produtor respondeu? Disponibilidade de massa, claro.
se eu for observar isso por satélite, eu vou chegar em conclusões semelhantes. Então, a questão não é que o número está errado. Do que nós estamos chamando aquilo que eu acho que a gente precisa conversar melhor para a gente não chegar em recomendações equivocadas. E outro impacto que causa, né? Quando a gente chega nas pastagens para avaliar, a gente separa em 3 grupos, né? Primeiro, ali, cinza. Esse pasto está com marcas de pós-pastejo. Como é que a gente vê isso? Não tem gado no pasto, tem um monte de fezes ainda fresquinha, né? Então, o gado acabou de sair de lá. É claro, o pasto está comido, né? As pontas não estão lá. Sem gado entrar em pastejo. O pasto está com uma qualidade um pouquinho mais atraente, né? Com as pontas todas, não tem gado e não tem fezes frescas, né? E com gado em pastejo é o mais fácil, claro, que a gente entra, tem gado no pasto, você vê que o gado está ali, né? Então, nessa proporção, dependendo da forma com que o pasto é manejado, vai ter mais massa ou menos massa. Então, qualquer análise que a gente for fazer, eu tenho que colocar todos esses critérios na balança para a gente não chegar em conclusões equivocadas. E aqui, para mim, o mais sério que eu tenho falado toda conferência, todo congresso que eu vou, para mim, essa informação mais valiosa, pode ser exagero meu, mas eu acho que é a mais valiosa que a gente identificou no Rally da Pecuária, que é quando a gente pergunta para os técnicos. Isso aqui vai acontecer para nutrição, para sanidade, para IATF, vai acontecer para todas as dimensões tecnológicas da propriedade. Mas olha, da fazenda. Mas olha que interessante. O produtor percebe já que tem que reformar 10% da área, que já é 3 vezes mais do que ele deveria reformar. A hora que a gente pergunta para o técnico, na sua região, quanto que você acha que tem que ser reformado dos pastos? Ele dobra. Então, olha que interessante. O técnico de campo, não por maldade ou por boicote, né? Por desconhecimento, o técnico de campo hoje está causando um efeito detrator e não indutor. E isso vale para todas as dimensões. Antes, a gente fazia os eventos do Rally, André, quando tem muito mais técnico do que produtor. A gente ficava chateado. Nossa, eu queria que viesse mais produtor. Hoje, a gente está querendo que vá mais técnico, porque se a gente quer causar um impacto e quer influenciar uma mudança, tem que ir mais técnico. E a gente, claro, tem que falar com cuidado com eles para não criar nenhum receio. Por que eles fazem isso? Porque hoje tem tanta novidade, que você não consegue ser especialista em tudo. Né? E outro dia, eu fui estagiário do departamento de adubação lá em Piracicaba, sempre gostei do assunto. Outro dia, uma moça me trucou que eu estava desatualizado, que não dava para fazer calcário e adubação em superfície, em pasto. Aí eu falei, não pode nem discutir, né, meu? Vou nesses grupos de debate, né? E me xingou ainda. Então, o técnico não e é uma recomendação que a gente tem dado, né, nas reuniões. Procure alguém que entenda do assunto. Então, se você não é especialista em nutrição, alguém veio falar de alguma molécula, mande conversar com alguém que entenda. Veio falar de controle de inseto ou de planta daninha, vai falar com alguém que entenda. E qualquer consultor do mercado não vai conseguir ficar atualizado igual as empresas estão sendo atualizadas. Então, nós temos, desde 2014, né, André? Levei bronca aqui de algumas pessoas, porque a gente está falando que as empresas de insumos têm que começar a participar como agentes de informação tecnológica. Mas o cara vai querer vender tudo. É você que manda no dinheiro. É só não comprar, o orçamento é teu, a gestão é tua, você só vai usar o conhecimento da empresa para aplicar a tecnologia. Enfim, né, olha o tanto de estrago que, se a gente for seguir as recomendações, nós vamos... Quebra. Se o cara reformar 20% da fazenda, quebra. Ele não tem como bancar essa conta ao longo dos anos, a pecuária vai tirar ele do jogo. Né? Aí, né, é o processo de aceleração de saída. Né? E aí, outra informação que a gente começou a trabalhar esse ano, e no final eu vou explicar por quê, né? Conversando bastante com a Fabiana, com o Bruno, aí, de um projeto que a gente quer mudar agora no Rally, já falei com o André, né? Mas nós estamos esquecendo de alguns componentes. Por exemplo, quando você vai reformar um pasto, você vai usar uma quantidade de operações mecanizadas muito maior do que você usaria em tratar esse pasto de superfície. Então, nós perguntamos para o público, quando você vai fazer uma reforma, e ainda colocamos em parênteses, replantio de pastagem, o que você usa? Então, ele deu lá, em média, dos produtores que responderam,
foram 166 que responderam essa pergunta, deu lá, em média, 5,8 operações de reforma por hectare. Claro que ele não faz todas, né? Nós somamos tudo que deu, eles vão fazer lá 3 ou 4 operações, no máximo, aí, cada um, né? E aí, depois, a gente faz a maior gradagem, né? Para quem tem uma convivência grande com pecuária, como eu, que cresci antes, sinônimo de reformar pasto era gradear, né? O pessoal gradeava o pasto, e aí nem precisa dizer que isso vai desmobilizar, que a gente chama queimar a matéria orgânica, que vai emitir carbono, né? E aí isso dá uma sobrevida para o pasto ali, enfim, né? A gente tem uma tragédia ambiental, né? Operações que demandam muito mais combustível fóssil, e ainda você aumenta a liberação de carbono que está no solo, né, para a atmosfera. Aí perguntamos, quais operações na recuperação, aí escrevemos ainda entre parênteses, melhora das pastagens você usa? E eles responderam todas essas. E um monte, aí já vem um problema, né? Vários responderam ali, aração, semeadura, gradagem, 2 tipos de semeadura, depois nós vamos explicar porque que a gente vai deixar algum. Então, nós percebemos que vários deles não entenderam o que a gente estava querendo dizer. Vamos filtrar quem respondeu errado, tira todo mundo, vamos analisar só quem respondeu certo, e a gente chega nessa realidade aqui, né, do grupo. O que eles acham ideal? Né? E aí você tem, aí, em média, 3 operações por hectare em melhora de pastagens, sendo que 10% aplicação de calcário, 17% pulverização para controle de invasoras, adubação 18% e pulverização para controle de inseto 15%. Essas são as operações que ficaram. Por que eu deixei semente ali? E, por favor, Flávio, não vai ficar bravo comigo, não sei se é o certo, né, mas eu conheço muita gente que aplica semente em superfície em pasto na hora que está lá recuperando, adubando, controlando invasores, eles vão lá e acabam sementeando, então eu deixei aí essas operações. Mas faz muito mais sentido, do ponto de vista de controle de emissões, de otimização do balanço de carbono, a gente evitar revolver pastagens, né? Então, de novo, na questão de comunicação com pasto, além da proteção dos recursos dos produtores, da economia, a gente tem que ter o cuidado também do impacto ambiental que isso causa, se a gente vai tratar realmente a sério essa questão de emissões, né? Aliás, a gente criou, infelizmente, no debate de pecuária, muita gente questionando, denunciando, achando que isso é uma agenda impositiva. Não é, gente, isso é coisa antiga. Remover carbono é aumento de produtividade. Aliás, sumiram as fotos, né? A gente antes tinha fotos de perfis enormes, com raiz entrando até o fundo. Pararam de falar disso. Então, melhorar a produtividade é remover carbono. E reduzir emissões de carbono é aumentar a eficiência produtiva. Então, nós precisamos ter medo desse negócio. O que a gente precisa é começar a tratar ele com seriedade, com ciência, né? Enfim, seja pela ótica econômica ou ambiental, desde que o pasto não esteja envolvido em algum projeto de integração, a melhor alternativa que a gente tem com pastagem é evitar revolver, né? Proteger ao máximo possível a cobertura. E já tem fazendas, né, André? A gente estava conversando outro dia, analisando já em agricultura o quanto que não mexeu o mínimo, sequestra mais carbono do que outros sistemas sequestrariam. Na pecuária, a gente tem uma avenida na nossa frente para a gente fazer isso e trazer como benefício, né? E aí, para a gente falar um pouquinho do potencial da pecuária, a gente gosta de trazer esses números, né? São números teóricos, mas eu acho importante para a gente ter noção da dimensão e quebrar alguns mitos, né? Eu vou pegar lá todas as produtividades que a gente tira aí dessa sessão. Então, pego a média brasileira, projetada aí para 2023, 4,8 arrobas por hectare, aquele rali corrigido, 8, e eu vou deixar em verdinho ali para vocês entenderem onde eu quero chegar, e média do rali da pecuária, 13, os 25% mais produtivo, 22, 10%, e assim por diante. Vou chegando nessas produtividades, 1% a gente deixa aí, mas é sempre constrangedor, porque é muito pouquinho gente, né? Então, finge que não viu ele, mas deixa ele aí. Mas até os 5% a gente tem uma quantidade
boa de produtores trabalhando, lembrando que nós estamos somando aí 4 edições do Rally da Pecuária, né? Então, vamos fazer 2 análises aqui. A primeira, nós vamos fixar a produção e ver, a partir de cada nível de produtividade, que área que o Brasil usaria para produzir a quantidade de carne que nós vamos produzir esse ano, cerca de 11 milhões de toneladas, né? Com 158 milhões de hectares, a gente produz o que a gente vai produzir, que é o que está acontecendo. Então, é isso. Se eu fizer a produtividade do Rally corrigido, nós vamos para 95 milhões de hectares. Se eu fizer os média do Rally, 60 milhões e assim por diante, né? Então, é engraçado, a gente participou já de várias discussões acaloradas, né? Impossível adubar a pastagem, porque nós não temos nem adubo para adubar 160 milhões de hectares. Quem disse que vai adubar 160 milhões? Se começar a adubar, nós vamos adubar 15 milhões, 20 milhões, 30 milhões, né? Não 160, se adubar da mesma forma que aduba a agricultura, né? Claro que não é isso que nós estamos propondo, fecharia cidades se a gente fizesse um negócio desse, né? Então, o que a gente está mostrando aqui? Por que está em verde os 94 milhões de hectares? A pecuária brasileira, a carne que chega em supermercado, a carne que está indo para fora, aquela que a gente come, que a gente vê, que movimenta, ela está usando 100 milhões de hectares no máximo, ou um pouquinho mais, né? Dependendo do critério que a gente usa. Em resumo, nós temos no Brasil cerca de 60 milhões de hectares ociosos na produção, na pecuária. O que nós vamos fazer com esses hectares? Provavelmente não é hectare que dá para fazer agricultura, né? Pode até ter, né? Pode ter alguns ainda, né, na mão de alguém que dê para fazer agricultura, ou às vezes ele até tem toda a aptidão para a agricultura, mas está em uma propriedade de 20 hectares no meio de um monte de outros, ninguém vai comprar. Então, nós temos vários desafios para fazer com essa área, mas a pecuária brasileira ela está sendo movimentada com força em 100 milhões de hectares. Esse é o tamanho do nosso mercado, né, de produto para a pecuária. O que a gente tem que fazer é tentar criar alternativa para trazer essas outras áreas que estão abertas, já foram impactadas, né, para produzir nesse mesmo nível. Mas isso desconstrói uma informação que, na verdade, já tem vários estudos. Eu lembro de estudos do IPEA, a gente já fez, o CPEA já fez, acho que a GV já fez também, de que a pecuária não é driver de desmatamento, né? Eu não sei se vocês fizeram lá na Embrapa também, Fabiano. A pecuária não é driver de desmatamento, ela ocupa a área que foi desmatada, mas ela não é o driver, né? A pecuária está indo no sentido contrário, ela está vindo para cá, está reduzindo a área para produzir o mesmo desempenho. Então, a gente precisa começar a tratar desses dados, porque alguém é dono desses 60 milhões de hectares. E aí, sim, volta aquela reunião que nós fizemos aquela vez, né, que a gente fez uma provocação à Agroconsult, na época era Agroconsult Pecuária, antes de ser Atenagro, e mais Agrosatélite, que era a pecuária brasileira é sustentável? Ou tem chance de ser? Do ponto de vista social, não. Porque nós estamos colocando muita gente para fora, né? Então, esse é uma questão constrangedora, nós vamos ter que trabalhar isso de cabeça erguida. E eu posso fazer essa conta de outra forma, eu posso fixar a área de pasto, né? Claro que é tudo teórico, né, gente? Não temos rebanho para fazer isso, e ir aumentando a produção. Imaginar que 158 milhões de hectares vão produzir de acordo com aqueles níveis tecnológicos, né? Então, entre os 25% e os 10%, então lá por volta de 15% a 20%, dos produtores mais produtivos do Rally da Pecuária, se a gente ocupasse 158 milhões de hectares com esse grupo, com esse perfil de produtividade, só o Brasil produziria o que é produzido no mundo todo de carne bovina, né? Isso é um impacto fantástico, né? Por que esse número é importante para a gente? É falácia dizer que comer carne, que manter padrões altos de consumo de carne, vai impactar o ambiente. Vai impactar se a gente fizer mal feito, se a gente for descuidado, se a gente for extrativista. Se a gente aplicar tecnologia, não. Nós vamos gerar recursos, vamos gerar emprego, vamos girar a indústria de insumos e tudo mais, né? E só para efeito aí, eu vou transformar essa produção em consumo per capita. Hoje, a produção brasileira contribui com 1,4 quilos no consumo per capita mundial de carne bovina, que é em torno de 9,6 quilos. Se a gente chegasse nesse nível de 20% a 15% dos mais produtivos do Rally da Pecuária, só o Brasil chegaria no consumo, seria o suficiente para
garantir o consumo per capita todo do mundo, né? Então, claro, a conta é teórica para a gente entender essa referência, mas é importante a gente ressaltar que o desempenho, né, do ambiente tropical ele é muito dinâmico. Nós temos vários outros países dos concorrentes nossos que estão já no limite, e o Brasil está aqui com um nível de produtividade muito baixo, só abre portas gigantescas para a pecuária brasileira, sem causar impacto, né? Mas, claro que isso tem que ser feito de forma correta, né? E aí, para a gente ir para a parte final, o desafio dos controles dos fornecedores indiretos. Dentro desse público, a gente pergunta também com quantos fornecedores de bezerros você se relaciona anualmente para colocar animais na propriedade dele. Lembra que nós estamos falando aí de produtores de 2.000 hectares na média do ciclo completo, na média da recria engorda são produtores de 600 a 700 hectares, né? Em média, eles negociam com 11 outros fornecedores. Aí você fala, 11 é fácil controlar, né? E esses 11, com quantos eles comercializam? Né? Eles vendem só o que é deles ou eles vão comprar de outro? Então, nós temos um problema grande, que é esse total de movimento que a gente vai fazer entre interações de produtores, né, interações comerciais, sem contar leilões, né? Outro dia, numa reunião de fornecedores indiretos, pessoas que conduzem estudos sobre isso, não sabiam como que são comercializados os bezerros nas cidades, né? Aqueles leilões comerciais que tem em toda cidade. O pessoal não sabia dessa dinâmica. Como é que eu controlo isso só por GTA e por CAR? Né? Não tem como controlar. Mesmo que a gente consiga, se você prevê que vai ter uma diferenciação de preço, você vai ter gente querendo piratear o negócio para dentro, né? Então, nós temos um problema enorme para resolver, que tem solução, mas não tem solução até 2027, que estão falando. Boi de 2027 vai nascer ano que vem. Nós nem começamos a trabalhar nisso, né? Então, nós temos muito ainda que negociar com o pessoal que conduz esses debates para não cometer erros aí na trajetória. Em média, quantos animais são negociados, comercializados em cada negócio? A média do público são 94 cabeças, né? Se os criadores vendem 8, estão vendo quando o número está coerente com a realidade da pecuária, né? E aí, uma curiosidade, a gente estava visitando um confinamento no meio do rally, não lembro agora se era Fernando ou Gustavo que estava comigo, 50 mil cabeças naquele confinamento, e o gerente atendeu uma ligação para autorizar uma compra de 12 cabeças. Aí eu perguntei, mas por que 12 cabeças? Você vai comprar assim? Não, eu tenho que fechar a carga. Né? Então, como é que ele monitora isso? Né? E essa é a realidade, gente. O cara tem que fechar a carga, o cara tem que juntar o gado, tem que reunir. Né? Então, nós temos um problema grande. E dentro das fazendas, cada vez que muda de mão, você tem uma realidade. Então, nós perguntamos quantas vezes cada lote é apartado e reorganizado de sua propriedade. O máximo foi 6, a média 3 e o mínimo 1 vez. Né? O lote só é reorganizado 1 vez. E aí, por fim, né? Se a gente chegou na estimativa que 100 milhões de hectares é mais ou menos o tamanho da área de pastagem comercial no Brasil, vamos tentar estimar também qual é o tamanho do rebanho comercial brasileiro. E, ó, gente, eu não estou aqui apresentando um número diferente do rebanho. O rebanho, a gente usou desde 2021, acho que nós apresentamos lá no Beef Report da BIEC, né, uma proposta de estudar o rebanho a partir dos dados do censo e a oscilação da PPM. Né? Foi uma forma que a gente encontrou de tentar mudar aquele dado diferente que dava lá uma diferença de 30, 40 milhões de cabeças. Né? Então, pelo critério que a gente usa, o rebanho brasileiro está em torno de 200 milhões de cabeças hoje, vai ter que ser revisado na hora que sair os dados estatísticos. O SDA incorporou essa metodologia, o SDA está usando essa metodologia, as secretarias não podem usar, porque ela recebe a informação, ela vai ter que usar o número que ela recebe, tem um motivo para aquele número chegar errado lá na secretaria, não é as secretarias que erram ou o IBGE, né? Mas, enfim, o que nós fizemos?
qual a porcentagem desses 200 milhões de cabeças que realmente estão em fazendas, que estão lá interagindo com indústria de insumo, serviço, que estão melhorando, que vai alimentar os frigoríficos mais bem organizados, e a gente chegou aí numa estimativa de um rebanho de 160 milhões de cabeças. Então, nós temos cerca de 50 milhões de cabeças disponíveis no rebanho brasileiro, que a gente não vai saber como ela se movimenta. E não é que ela não vende, é imprevisível. Então, tem ano que ela vende, tem ano que ela não vende, tem ano que vai vender bastante, tem ano que o cara vai liquidar tudo, depois começa a comprar de novo. Né? Aquela bagunça que a gente sabe que acontece no interior. Meu vizinho lá tem ano que ele está com 5 cabeças, tem ano que ele está com 50. Né? Ele não sei nem o nome que dão lá em Casabranca, que é catireiro, vai mexendo com gado. Então, é imprevisível. E aí a gente vai ter parte dos bezerros nascidos nessas propriedades, né, e vão contaminar todo o processo. E, às vezes, não é porque ela saiu de um lugar ilegal. Às vezes, na hora que eu tiver o controle, eu não consegui explicar de onde veio aquele animal. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado para não inviabilizar as vantagens que a pecuária brasileira está trazendo para o setor. Então, só para resumir, nós temos cerca de 100 milhões de hectares de pastagens. Esse é o tamanho do nosso mercado de pastagem no Brasil, embora o total seja de 160. Nós temos cerca de 162 milhões de cabeças, embora o total seja de 202 milhões. Por isso que as contas lá, Beth, não bate, né, de nutrição. O gado não come nada. Come, gente. O gado que está no rebanho comercial está comendo. Só que nós temos aí 40 milhões, 20% do rebanho brasileiro de baixa interação comercial. Aí você fala, isso pode mudar o mercado? Não, porque a produção deles é muito pequena. Então, ele não afeta muito, mas o número é esse. E aí, para resumir, né, só para finalizar, claro, nós vamos ter que trabalhar aí todos esses dados para a gente entender qual o impacto da pecuária vai ter nos próximos meses e anos. Né? Nós estamos vivendo um momento aí, a gente tem as exportações melhorando mês a mês da pecuária de corte, mas nós temos aí uma queda no balanço acumulado, se não me engano, de 3,8% na quantidade exportada e, se não me engano, 20% no faturamento. Não lembro agora o número do acumulado até junho. A Gabriela, a Simone estão aí, não sei se da BIEC, né, se é isso mesmo. Né? O faturamento. Eu sei que, em volume, a gente, de janeiro a junho, exportou 3% menos do que o ano passado. Só que até maio era 9%, até o mês anterior era 15% menos, então está melhorando, mas a gente acredita que a gente fecha o ano aí com uma quantidade exportada muito perto do que foi exportado o ano passado, que é um número muito bom. Então, às vezes, a gente está falando, a exportação está caindo, mas 2022 foi um ano excelente, nós atingimos 3 milhões de toneladas, que era esperado para ser atingido lá em 2027, nós antecipamos essa quantidade. Né? Perspectiva de preços, a gente também está vivendo aí uma queda de preço média nominal no Brasil de 20% em relação ao ano passado. Acreditamos, né, de novo, isso depende de como o mercado vai se comportar, que a gente esteja passando aí pelo fundão do poço. Provavelmente os preços começam a reagir, mas devagar, lentamente. 2023, eu acredito que seja o preço mais baixo desse ciclo pecuário. E aí, Guilherme, naquela reunião lá que vocês me apertaram com força, perguntando quanto que eu achava que ia ser o ciclo pecuário, eu dei a resposta típica de agrônomo, que eu achava que o momento mais baixo ia ser no patamar da alta anterior. E está por aí. Né? Aí você fala, como é que é fácil saber isso? Porque está acontecendo a cada ciclo. Nos últimos 5 ciclos pecuários, a baixa está ficando no nível da alta anterior. Nós estamos tendo uma recuperação, né, uma valorização dos preços da pecuária. Né? Então, vamos ver se o mercado se comporta assim, mas eu acredito que 2024 a gente já esteja falando em alta. Né? Resultados na pecuária, a gente começou o ano muito ruim, né? Só que aí nós temos aí preços de adubo caindo esse ano, que estava muito mais alto ano passado, e preços de concentrado caindo agora a partir de abril, né, André? Eu acho que caiu mais o preço do milho. Então, nós temos o custo de produção favorecendo o pecuarista que adota tecnologia. Para aquele que aplica pouca tecnologia, não usa nem adubo nem comida, não está acontecendo nada, ele está extremamente vulnerável à oscilação do preço da arroba. Então, o resultado dele está caindo, enquanto o do mais alto está melhorando. Nem precisa dizer o tanto que isso acelera o processo de exclusão. Né? Tendência para o confinamento, nós vamos revisar todos os números nossos, mas nós acreditamos que vai ficar entre um aumento
de 3% a 5% em relação ao ano passado. De novo, vão me dar aquele aperto. Você nunca projeta queda de confinamento? Não. Não, porque nós estamos aumentando o pacote tecnológico. Se ele não vai comer nos grandes confinadores, ele vai comer em algum outro lugar, né? Porque nós não temos pasto para garantir esses animais. É uma questão de pasto, né? Não é uma questão de confinamento é bom ou mau negócio, é uma questão de pasto, né? E, claro, a evolução da produção nos próximos anos, a gente acredita que vai manter o ritmo de aumento de produção que a gente teve nos últimos períodos, lembrando que a gente tem uma falha em 2021, né, que cai a produção, porque a gente antecipou animais que deveriam ser abatidos em 2021, eles acabaram saindo em 2020, então fica um vácuo em 2021, nós temos um aumento em 2022 e 2023 de abate de fêmeas, que vão reter, mas aí a gente começa já a se organizar com a chegada dos bois que já vem com um pacote tecnológico maior, né? Claro que eu adoraria explorar todos esses assuntos, mas não dá tempo. Aí eu queria finalizar aqui, antes de passar a palavra para o Guilherme e para o Fábio, agradecendo de novo, né, a parceria, a confiança aí da Errara e da Mosaic, agradecer a minha equipe da Tenagro, todos os parceiros que viajaram com a gente, a Agroconsult, em nome do André, né, agradecer a todos vocês. E uma novidade que a gente vai lançar e nos próximos dias a gente vai apresentar é um modelo totalmente novo do próximo ciclo de Rally da Pecuária. A gente entende que nós chegamos num ciclo que já está dando respostas de formas mais fáceis e agora a gente vai entrar para outra aventura, para acabar de perder o resto dos cabelos que eu tenho, André. Mas, enfim, nos próximos dias a gente vai apresentar tudo isso aí para vocês. Obrigado pela atenção, desculpa eu me estender bastante aí. Neste momento, ouviremos os patrocinadores do Rally da Pecuária 2022-2023, iniciando com Guilherme Moraes, gerente de marketing nacional da cultura da pastagem da Errara e sócio-diretor da Tenagro. Só uma correção aí, né? Pô, já estou querendo receber, meu pai. Tá bom. Obrigado, Maurício. Boa noite a todos. Satisfação enorme, em nome da Errara, né, estarmos aqui hoje. Boa noite aos demais colegas aqui da mesa, a todos os presentes. A Errara é uma empresa que atua no agro, com proteção de cultivos há quase 60 anos, em mais de 100 culturas, né? E 2018 para cá, com pesquisa e desenvolvimento, ela começou a olhar para o negócio de pastagem. E, definitivamente, quase 12 meses, nós lançamos o nosso negócio de pastagem no mercado, né? Nós estamos aí pouco mais de um ano no segmento, né? Com time, com equipe e, principalmente, com portfólio, com novas soluções. E, Maurício, os dados mostram, né? E nós conseguimos detectar a campo, né? Com a nossa equipe, por onde nossa equipe conseguiu acompanhar o Rally. A gente, não só no Rally, mas de anos anteriores, a gente tem observado que o pecuarista brasileiro ele tem avançado muito, né, em tecnologia, em pesquisa, buscando novas soluções, em genética, nutrição, sanidade, fertilidade de pasto e manejo de pastagem. Mas os dados que o Maurício apresentou, eles mostram que produção de carne a pasto ainda tem duas lacunas principais, né, que a gente fala que atrapalha a vida útil das pastagens, né? E elas estão aí, as plantas daninhas e os insetos. E não para por aí, tá? Nós já estamos nos deparando com doença de pastagem, tá? De forragem. Então, o problema ele está da porteira para dentro, e a gente tem observado que, por mais que o pecuarista busque soluções, ainda o problema é iminente. E nós, junto com os pecuaristas, a gente tem buscado, né, trazer soluções através de pesquisa e tecnologia, né? Por mais que o pecuarista tenha buscado integração, o Maurício falou, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, tem buscado reforma, tem buscado fertilizante, utilizar uma semente de boa qualidade, ainda a lacuna que a gente enxerga é a má condição da pastagem, né, que está próxima já da degradação. E nós, né, como uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, a gente
entrou nesse negócio para trazer soluções. Então, hoje nós temos um portfólio, né? A Errara investe quase 25 milhões de reais por ano em pesquisa e desenvolvimento, e hoje nós temos um portfólio aí que vem pautado desde o tratamento de semente, né? Para uma semente de boa qualidade, onde começa a implementação de um pasto bom, né? A manutenção dele para aumento da vida útil, né? Através dos nossos herbicidas e também os inseticidas, né? Nós temos também no portfólio já inseticidas para controle de cigarrinha. Não só plantas daninhas, mas a cigarrinha hoje é um problema muito grande, né? Que ela pode acabar com 100% da pastagem, se não controlada a tempo, né? E que nem eu falei, não para por aí. Tem muitos insetos de ataque inicial, tá? Muitas vezes o pecuarista prepara bem o solo, usa um bom fertilizante, faz uma boa correção, só que aí quando ele implementa, mesmo que com a semente de boa qualidade, semente tratada, né, vem um ataque inicial de um inseto. Tá? Então, não para por aí. E lá na parte de desenvolvimento da forragem, a forrageira também pode ser submetida à doença, né, que já está entrando em eminência hoje no negócio de pastagem. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Maurício, nossa parceria, Agroconsult, Atenagro, os demais colegas, todos vocês, e deixar a mensagem que a Errara entrou forte no negócio, né? Nós não pararemos somente no portfólio que nós temos um pipeline muito grande, né, nos próximos 8, 10 anos, tá? Não só com defensivos químicos, mas também com biológicos. Tá? Então, nós estamos entrando aí forte no segmento. Agradeço também a nossa equipe do campo lá. Nós temos hoje uma equipe já em diversas regiões do Brasil, né, nas principais regiões produtoras de carne, aí, de pecuária. E eu agradeço muito aí vocês e tenham uma boa noite. Seguimos com as palavras de Fábio Ferrari, especialista de pecuária da Mosaic Fertilizantes. Boa noite, pessoal. Primeiramente, antes de mais nada, agradecer, né, o convite aí do Maurício, né, para a gente participar dessa aventura, né, que foi praticamente um ano, né, e é um prazer para a gente, né, fazer parte desse evento aí tão nobre, que nos traz informações aí muito relevantes e que mostra que a pecuária está evoluindo, sim, né, e que o pecuarista ainda está adotando tecnologia, né, querendo buscar tecnologias e, dessa forma, aumentar a produtividade. Né. E só para... Então, pessoal, para a gente dar continuidade aqui, então é com muita satisfação que eu venho aqui, né, em nome da Mosaic Fertilizantes, cumprimentar a todos, né, vocês que estão presentes e também os colegas da mesa, né, por todos que tiveram aí envolvidos, né, em todo o trabalho que foi realizado durante todo aí o período do Rally. Né. Um ponto que a gente viu durante as etapas que a gente participou do Rally, né, que a gente participou ali muito de perto, né, praticamente aí de várias etapas, aí, né, teve, se não me engano, 10 oficinas, 10 eventos, 4 oficinas, né, e uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão do pecuarista realmente buscar tecnologia, buscar conhecimento, principalmente, que muitas das vezes a gente via que o pecuarista ele quer aprender, só que muitas das vezes ele não tinha a questão de aplicabilidade a campo. Né? Então, a gente percebeu muito isso, e isso nos deixa muito gratificante, né? Porque eu costumo falar que a gente está ali para sentir a dor do pecuarista, né? Calçar o sapato do pecuarista e propor soluções, né, para os problemas que ele nos apresenta ali nas nossas conversas, que a gente sempre tem nas nossas caminhadas. Né? E um ponto também que a gente fica muito feliz, né, foi uma informação que o Maurício nos trouxe hoje pela manhã, né, que o aumento, né, de 5,4% ao ano aí na questão de crescimento e produtividade, né, e isso realmente mostra essa busca,
na melhora, né, pelo pecuarista, né? Então, isso só nos gabarita ainda mais para nos deixar aí no pódio aí de exportadores de carne e por aí vai. Só mais um pontinho, por favor. E também, pessoal, né, a gente não tem dúvida, né, que a adoção de tecnologia e boas práticas, né, na pecuária, como o manejo adequado de pastagem, com o uso de fertilizantes, tem sido promovida de forma a reduzir o impacto ambiental e aumentar a eficiência produtiva. A Mosaic Fertilizantes é uma empresa que integra conhecimento agropecuário, inovação, desenvolvimento e oferecendo produtos e soluções para que os pecuaristas brasileiros elevem produtividade de suas áreas e entreguem os alimentos que o mundo precisa de forma sustentável. A linha M-Pasto, né, que a gente apresentou, né, em praticamente aí todos os eventos, né, e as oficinas, né, é uma linha de fertilizantes que proporciona adequada nutrição vegetal, né, nesse caso aí das pastagens, reduzindo a degradação das pastagens e restaurando a produtividade da pecuária sem a necessidade de abertura de novas áreas. Os produtos da linha melhoram o desempenho animal, diminuem a idade de abate dos bovinos, incrementando a rotatividade e impactando positivamente a rentabilidade do pecuarista, uma vez que o rebanho, que tem um ganho médio de peso adicional, né, de mais ou menos 200 gramas cabeça dia, né, e um aumento de mais ou menos 50% de carne e carcaça por hectare. Isso se deve à aplicação de nutrientes certos, que resultam em raízes mais profundas, flores mais desenvolvidas, onde praticamente se encontra aí o valor nutricional, né, onde o animal vai se aproveitar dessa parte, né, reduzindo o custo, né, por escala, porque eu estou colocando mais animais, né, por área, e, por consequência, beneficiando toda a cadeia produtiva e ajudando o Brasil a se manter como um dos líderes na comercialização de proteína animal do mundo. Adicionalmente, compartilho que, recentemente, a Mosaic Fertilizantes realizou uma pesquisa com um dos produtos da nossa linha, que vem muito de encontro, né, com o Rally da Pecuária Carbono, que apontou que é possível alcançar sustentabilidade ao reduzir 30% da emissão de gás de efeito estufa. Então, isso vem muito de encontro com essa nova proposta, né, Maurício, que você vem aí nos trazer hoje à noite. Durante esse Rally da pecuária, encontramos pessoas interessadas em conhecer mais sobre práticas sustentáveis, respeitar e atender às legislações ambientais e trabalhistas e participar de discussão de altíssimo nível sobre melhorias e avanços para o desenvolvimento da pecuária nacional. A Mosaic Fertilizantes fica feliz, né, pela parceria, né, com o Rally da Pecuária, um evento que cresce a cada ano e que contribui para a reversão dos preocupantes dados de degradação de pastagem e para a difusão de conhecimento sobre o manejo sustentável e produtivo. Assim, cumprimento a todos os organizadores, colegas e demais participantes do Rally, que a cada ano dá ainda mais visibilidade para a pecuária sustentável, que tanto almejamos e que contribuímos para que seja cada vez mais uma realidade nacional. Muito obrigado. Para considerações finais, nós convidamos o CEO da Agroconsult, André Pessoa. Obrigado. Eu pedi aqui a gentileza do Dr. Roberto me conceder mais uns minutinhos aqui, porque eu queria fazer uma ponderação aqui com vocês, depois da brilhante apresentação do Maurício e dos comentários dos colegas aqui, representantes dos patrocinadores, porque o Maurício não vai falar nunca isso, né? Eu conheço ele, mas, assim, eu tenho certeza que, durante essa trajetória dos últimos 11 anos aí realizando ali mais anos, né, 11 edições, ele é muito grato às empresas que participaram como apoiadores e patrocinadores
né? Mas eu tenho certeza que ele gostaria de ter tido muito mais gente participando, muito mais empresas participando dessa epopeia que foi fazer o Rally da Pecuária até hoje, né? Por que eu estou falando isso? Porque vocês viram na apresentação dele que ele coloca a luz, né, sobre alguns dados e fatos que não são necessariamente aqueles que a gente ouve nas narrativas sobre a pecuária brasileira. É uma pecuária que usa, numa parcela dos seus produtores, alta tecnologia, eficiente e sustentável, né? E que vai concentrar mais ainda a produção nesse segmento, né, dinâmico, digamos assim, da pecuária brasileira. Ao mesmo tempo em que tem um pedaço da pecuária que, além de, vou dizer assim, congelado ou estéril, porque ele nem participa da pecuária comercial, né, mas a gente está falando de 50 milhões de cabeças, está falando de quantos milhões de hectares? Aí, 60 milhões de hectares que nada está acontecendo lá, a não ser esperar o tempo passar para ser transformado em outra coisa, né? Mas, quando as estatísticas são construídas e as narrativas são construídas, às vezes, em cima de estatísticas que vocês viram aqui, que, às vezes, são precárias, né? Elas precisariam ser melhoradas, entra tudo no mesmo bolo, né? E a imagem que é construída, às vezes, de um setor que tem o dinamismo e a tecnologia que vocês viram serem comentados aqui, é outra. É uma imagem muito ruim, deturpada, porque se tenta fazer uma generalização onde não é possível generalizar. Tem que segmentar, tem que separar para entender, né? E aí, depois, construir narrativas e políticas públicas a partir do entendimento das partes, que são diferentes, e não de um todo desconhecido e generalizado sem a necessária profundidade do entendimento no campo do que está acontecendo e na ciência que está sendo levada ao campo. O que o Maurício está propondo, e a gente conversou rapidamente sobre isso, e no primeiro momento eu já topei, não toparia se fosse proposto por outra pessoa que não fosse tão obstinada quanto o Maurício é como técnico, eu faria, você está louco, cai fora, né? Mas, proposto por ele, e com o conhecimento que ele adquiriu e acumulou ao longo desses últimos anos, ir para a próxima etapa, o Pedreira está ali, está já pensando no que vem por aí, né, quer fazer o Rally da Pecuária Carbono, você que é um entusiasta, né, desse tema já há vários anos, né, é produzir mais conhecimento ainda em cima de um dos temas mais sensíveis para a pecuária, né, que é a questão da sustentabilidade, e mostrar que a gente já faz um trabalho num pedaço da pecuária espetacular, e que não tenho dúvida nenhuma que ali na frente vai gerar uma outra receita para esses pecuaristas, que é carbono, né? No entanto, vai também passar pela mesma condição daquela pecuária pouco produtiva, que o Maurício acabou de mencionar aqui, que não é um problema econômico, porque, do ponto de vista de suprimento do mundo, a gente tem uma oportunidade gigantesca de ser um supridor ainda mais relevante de proteína para o mundo, né, animal, ocupando mais espaço, mas com muito menos gente, com muito menos área, né? E aí sim tem um desafio social não desprezível, porque a pecuária está em muitos municípios brasileiros muito pobres, né? E que essas pessoas vão estar sendo excluídas da atividade. E não tem muita outra opção a não ser a pecuária, né? Imagine quando a gente colocar as exigências do mercado internacional sobre o maior supridor de proteína do mundo, do ponto de vista das boas práticas sustentáveis, que a gente vai ter que fazer. O cliente vai exigir, já está exigindo, e a gente vai ter que vai ser mais seletivo ainda. Um grupo menor de pecuaristas vai conseguir atingir todos esses padrões, se a gente superar todas essas dificuldades operacionais de regulação que o Maurício já apontou aqui. Que a simplificação e a generalização faz com que esses esquemas de regulação desenhados para o todo não reconheçam a diferença das partes e, portanto, não funcionem lá na frente, né? A gente vai fazer um negócio que não vai funcionar, é igual as leis que não pegam, né? Não pegam porque elas estão distantes da realidade.
elas simplesmente esqueceram de ir lá checar, né, e perguntar para os caras que estão fazendo a atividade se aquilo pode funcionar, né? Vai ser um pouco parecido com isso, mas eu tenho certeza que o Rally vai conseguir, ao longo dos próximos anos, com essa mudança de foco que o Maurício está propondo, trazer informações e luz, né, e boas informações para o debate com os bons técnicos que o Brasil tem, as boas instituições que a gente tem, levantando também informações, né? Muitos de vocês são interlocutores frequentes do Maurício e ajudam a difundir as informações e debater as informações e retornar com críticas, às vezes, que propõem novos desafios que são checados em novos ralis e a coisa vai melhorando. Então, essa direção que o Maurício está propondo precisa de apoio. Fazer sozinho, como ele tem feito, ou com poucos parceiros, como estão 2 aqui, 3, né? A Fiesp está aqui também, é muito difícil. E eu acho que o que ele vai fazer é absolutamente relevante, é muito mais relevante ainda do que foi feito até agora, em relação à pecuária. É um desafio gigantesco e que precisa ser apoiado pelas entidades, pelas empresas, pelos produtores, né? Porque, senão, a gente vai correr o risco de ir para um debate que vai ser pautado por narrativas e por imaginação criativa de quem não vai ao campo, né? Que fica ali só numa imagem restrita que o satélite é capaz de informar, né? E deixar de aproveitar informações que vêm de fatos, dados, produtores e coletadas no campo com gente que está realizando a atividade e que podem ajudar, junto com os técnicos, a desenhar as políticas adequadas e o caminho que a gente deveria seguir para ser um provedor mais confiável e menos combatido de proteína para o mundo nos próximos anos, nas próximas décadas. Então, esse é um apelo que eu queria fazer, Maurício, não combinei isso com você me desculpa, mas dada a qualidade do público que a gente tem aqui e do potencial de alcance que vocês, como interlocutores dentro da cadeia, podem ter, ajudem o Rally da Pecuária nessa nova fase em que a gente vai voltar as atenções e o esforço para a questão de carbono e de sustentabilidade, a ter mais apoio do que tivemos até hoje. Já temos aqui a manifestação, né, dos nossos patrocinadores que acreditam, estão no Rally porque acreditam que a gente está gerando conhecimento para a cadeia. O que vai ser feito em carbono não é fácil de fazer, mas é absolutamente fundamental para um setor tão complexo como é a pecuária brasileira e para um player tão relevante quanto o Brasil nas cadeias internacionais de proteína animal, né? Então, eu queria só fazer, doutor Roberto, obrigado pelo tempo, mas eu queria fazer essa consideração e esse apelo aqui com os colegas que estão aqui, né? E desejando já de saída boa sorte para o Maurício nessa nova empreitada aí de dar uma guinada aí na avaliação que o Rally faz a campo a cada ano. Obrigado. Senhoras e senhores, em nome da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, nós agradecemos a presença de todos. Tenham todos uma excelente noite. Obrigado. Quando o mundo mais precisa, não podemos cruzar os braços. Somos parte da imensa cadeia produtiva de alimentos. E continuamos a fornecer nutrientes que fertilizam os solos e fortalecem os cultivos para você seguir produzindo os alimentos que vão chegar às mesas. Somos a Mosaic Fertilizantes e estamos juntos, das minas ao campo, porque a nossa missão de ajudar a produzir alimentos não pode parar. Esse imenso solo brasileiro. Aqui tudo que se planta, tudo que se cria, dá. Há mais de 50 anos a Yara é a grande companheira do campo. Seu DNA de inovação traz soluções para a proteção de mais de 100 culturas. Agora, toda a credibilidade e conhecimento em agricultura serão aplicados em novos campos. Chegaram as mais modernas tecnologias em inseticidas, tratamento de sementes, herbicidas e adjuvantes para pastagens adaptadas para o solo brasileiro.
Abra a porteira para a tecnologia da Yara entrar e o seu rebanho aumentar. Yara, tradição na agricultura, agora no campo da pastagem.